Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal Física na Rede, o canal que leva a física até você de maneira tranquila. Física na Rede com Anderson Vieira. Pede então para você dar logo o joinha, fazer a inscrição no canal e no final do vídeo comentar e compartilhar esse vídeo, tá bom? Para esse canal crescer e a gente poder fazer mais aulas como essas de hoje. Hoje a gente vai falar da classificação das forças na sequência da aula 1 a semana passada, onde a gente trouxe aqui as leis de Newton, tá bom? Então vamos logo para o que interessa, para a gente poder fazer exercícios na próxima aula. Ok, aqui eu tenho alguns sistemas que a gente encontra nos exercícios por aí afora. O que a gente vai fazer com esses sistemas? Primeiro, compreender quais são as forças que atuam nesses corpos, para poder aplicar a segunda lei de Newton, a terceira lei de Newton, a primeira lei de Newton, e poder resolver o que o problema vem pedir para a gente, tá bom? Então olha, em todo sistema, a primeira coisa que você deve fazer é isolar os corpos. Então eu tenho aqui já, de cara, esse sistema aqui, ó, onde eu tenho uma força de contato. O que é uma força de contato? É aquela força onde o corpo tem que entrar em contato com o outro para que ela exista. Aqui uma força externa, por exemplo, ó, uma força F é aplicada sobre o corpo A. Eu vou reproduzir aqui, já nesses corpos isolados, essa força que atua sobre o corpo A, nesta cor vermelho aqui para vocês, tá? Então aqui seria a força F que atua no corpo A. O que é que acontece? Olha, alguém está empurrando esse corpo A. Quando o corpo A entrar em movimento, sair do estado de equilíbrio, lembra dele, o que é que vai acontecer? Esse corpo A vai empurrar o corpo B. Ou seja, o corpo A vai exercer uma força para cá, ó, sobre o corpo B, tá certo? E eu vou chamar essa força aqui de força de A em B, F, A, B. Significa a força que o corpo A exerce no corpo B. A terceira lei de Newton, ela garante que se um corpo exerce uma força sobre o outro, vai haver uma reação desse outro sobre o primeiro. Então, se A exerce uma força em B, B vai exercer uma força em A que tem a mesma intensidade, tem a mesma direção, só que olha aqui, ó, sentido contrário da força que A exerce em B. E essa força aqui eu chamo de força de B em A. Essa força de A em B e essa força de B em A, ela tem as seguintes características, olha, elas são de mesma intensidade. A força de A em B é igual em módulo, em valor absoluto, à força que B exerce em A. Tem a mesma direção, os sentidos contrários atuam em corpos diferentes, não se anulam, lembra disso. A outra força que eu posso chamar a atenção aqui para vocês é a força de tração. Eu tenho um sistema aqui, onde o corpo B e o corpo A estão ligados por um fio ideal. O que é um fio ideal? É um fio onde não vai ter forças de origem elástica. Então ele não vai esticar, ele não vai se quebrar, é um fio que é tudo de bom aqui para vocês. Sobre esse corpo B, eu aplico uma força F, aqui ó. Essa força F eu vou reproduzi-la aqui, nessa figura embaixo, onde os corpos já estão isolados, para a gente ver qual é a força que atua em cada corpo. Então aqui está a força F, que vai puxar o corpo B. Quando essa força F puxa o corpo B, tensiona o fio, e o fio vai exercer uma força sobre o corpo A. Eu falei tensiona, eu não disse estica, tá? Tensionar é diferente de esticar. Quando a gente estica e ele tem origem elástica, aí o fio muda de tamanho. Esse aqui não vai mudar. Então, olha, tensiona, e aqui eu vou colocar um vetor chamado de T, para lembrar que é de tensão ou tração. A reação dessa força, ou a força oposta a essa, está onde? Está no corpo B, ó. No fio, não está aqui ligado ao corpo B, então vai existir uma força T, também de mesma intensidade, só que de sentido contrário a essa primeira que a gente desenhou sobre o corpo A. Essa força aqui é a força menos T. Esse menos é só para indicar, olha, por exemplo, se eu adotar esse sentido aqui como positivo, tá? Observe que essa força de tração no corpo B está no sentido negativo desse eixo de referência. Então o menos significa dizer que essa força T em B está atuando no sentido negativo. É só para indicar o sentido da força, ok? Força de tração, ó, aqui atuando dessa maneira, ok? Outro sistema que eu tenho aqui, outra força que eu tenho aqui, é o que a gente chama de força de reação normal. O que é que significa força de reação normal? É a força que qualquer superfície exerce sobre um corpo quando ele é colocado sobre ela. Então aqui eu tenho
um plano inclinado à esquerda, um plano horizontal em cima, um plano inclinado à direita. Então vou fazer as forças que atuam sobre esses corpos aí, ó. Aqui, no corpo que está no plano horizontal, a reação do plano sobre ele é uma força para cima. Aliás, a força normal tem esse nome porque na matemática a gente tem 3 maneiras de dizer que algo forma um ângulo de 90 graus com outra coisa, né? Ou é normal, ou é perpendicular, ou é ortogonal. Então a força normal é uma força que sempre formará um ângulo de 90 graus com a superfície onde o corpo está apoiado. Se essa superfície aqui é horizontal, a força normal aqui, ó, é para cima. E a reação dessa força normal está onde? Está no plano. É a força que o corpo faz sobre o plano. Está aqui, ó, é uma força para baixo, de mesma intensidade, de mesma direção e de sentido contrário, que eu posso sim chamar de menos n, por que não? Tá? No plano inclinado à direita, a força normal forma um ângulo de 90 graus, também, claro, como toda força normal. Então ela vai ser para cá, ó, formando esse ângulo de 90 graus aqui com a superfície, tá certo? É saindo da superfície para o corpo. A reação dessa força vai ser uma força para baixo, ó, tá vendo aqui? Para baixo no sentido contrário daquela primeira que eu mostrei para vocês, tá? Então essa aqui é a força N, saindo do plano para o corpo. Essa aqui é a força menos N, saindo do corpo para o plano, tá ok? Do lado esquerdo aqui, mesma coisa, não tem por que ser diferente. Força normal aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus com a superfície, tá? Onde o corpo está apoiado. E como reação, eu tenho essa força aqui formando um ângulo de 90 graus também com a superfície, que é a força que o corpo exerce no plano. Essa daqui eu posso chamar de N, essa daqui eu posso chamar de menos N. Tá certo? Essa é a força de reação normal, sempre formando um ângulo de 90 graus com a superfície, ok? O peso, a força peso é uma força que um corpo que tem uma gravidade exerce sobre o outro, mesmo que esse outro esteja à distância, como é o caso aqui, ó, da Lua e da Terra, tá certo? A Terra, mesmo à distância, exerce uma força na Lua, voltada para o centro da Terra, mas que atua lá na Lua, tá? Essa força P aqui, que eu estou chamando de P, vocês vão entender, é a força que a Terra exerce na Lua, a força gravitacional da Terra na Lua. Onde é que está a reação dessa força? No centro da Terra. Aqui, ó, fazer aqui em preto, no centro da Terra, tá certo? Que é a força que a Lua exerce sobre a Terra. Essa é a força que eu posso chamar assim de menos P. É uma força contrária àquela que atua na Lua. Como toda força é proveniente de um produto de uma massa por uma aceleração, vamos ver aqui como é que fica essa força peso. Como é que eu calculo a força peso? Olha, essa aqui é a força resultante sobre a Lua. Tá vendo? Ó? Essa força aqui, a força P, é a força resultante sobre a Lua. Então, no lugar da força resultante aqui, ó, na segunda lei de Newton, eu coloco P. A massa que entra aqui não é a força sobre a Lua, então é a massa da Lua, tá? E a aceleração é a gravidade. Gravidade de quem? Da Terra. A gravidade da Terra lá na posição onde a Lua se encontra. A gravidade da Terra vai longe, tá ok? Então eu calculo sempre o peso de um corpo fazendo o seguinte, gente, multiplicando a massa do corpo pelo valor da gravidade de outro corpo no lugar onde esse primeiro foi colocado. O peso que atua em mim é a minha massa vezes a gravidade da Terra. Veja, por que eu disse meu peso não? Nós não temos peso. A força peso é uma força em ação, é uma força que a Terra exerce sobre mim. Se eu for para um lugar onde a gravidade é zero, eu não tenho peso, eu só vou ter massa, tá? Não tenho peso. Então, para existir peso, é necessário que exista gravidade. Então, o peso não depende de mim. O peso depende da presença de outro corpo que vai exercer a força sobre mim. E essa força vai ser o quê? A minha massa vezes a gravidade que esse outro corpo produz no lugar onde eu estiver. Ok? Aquele valor lá que a gente mede lá na academia, quando sobe numa balança, não é o peso. Tá? Aquilo ali é a massa. Ok? O peso é o produto da massa pela gravidade. Uma pessoa de peso de massa 80 kg tem um peso de 800 newtons aqui na Terra, que a gravidade é 10. Se ele for para a Lua, onde a gravidade é aproximadamente 2, bem aproximado mesmo, estou exagerando aqui,
o peso dele lá vai ser 2 vezes 80. Massa, 80 vezes 2 da gravidade, tá? Vai dar 160 newtons. Aqui na Terra é 800 newtons. O peso muda, a massa não. A menos que você faça regime. Tá certo? Então, olha, peço a vocês que compartilhem essa aula. Comenta aqui embaixo, aqui, ó, nos comentários. Faz um comentário aí para o pessoal ver que tem interação no canal. Tá certo? Comenta, compartilha, dá o joinha. Faz tudo que é necessário para esse canal crescer e vocês poderem ter mais aulas como essas. Deus seja louvado em nossas atitudes e vamos para frente.